agora já foi o momento de descontração. Para tudo e preste muita atenção nesse absurdo que aconteceu no interior gaúcho. Uma mulher deficiente auditiva de 41 anos foi estuprada, espancada, torturada e arrastada com um trator por uma estrada lá em Putinga, na região norte. Na verdade, Putinga fica exatamente no Alto Taquari. A vítima só sobreviveu porque ela fingiu estar morta. Toda essa barbaridade aconteceu em outubro do ano passado agora e foi praticada por Paulo Joelson Maciel, ex-cunhado dela, e um amigo dele, Luciano de Freitas. Esses dois canalhas, esses dois monstros, foram presos na época, mas acabaram sendo colocados em liberdade pela justiça. Acredite se quiser. Repórter Gabriela Dias voltando ao vivo agora, trazendo detalhes desse caso que parece roteiro de filme de terror também. Boa tarde novamente, Gabi Dias. Oi, Mota, boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha. Parece roteiro de filme, mas não é, infelizmente, a vida real, inclusive acontecendo aqui em solo gaúcho. Só em correção de uma pequena informação, um deles segue preso, que é o ex-cunhado, né, que tinha contato, então, de fato, com essa mulher, mas o outro já foi solto. A gente vai tentar entender um pouco dessa história justamente agora com a doutora Thaís, que representa a família. Quem é que foi solto, quem é que segue preso e por que essa pessoa já foi solta? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós seguimos com a prisão, então, do Paulo, que é o ex-cunhado da vítima. Quem foi solto é o Luciano, que é o nosso réu confesso, que dá detalhes, sim, dessa noite terrível. E foi solto pela questão do incidente de insanidade, onde temos uma questão de curatela de um processo anterior, onde reconhece-se parte de sua incapacidade, não sabemos até que grau. Ele seria, então, né, incapaz, por isso a justiça entende que ele pode ser solto, inclusive foi solto. Vamos tentar, é a primeira vez no Boa Tarde aqui, Rio Grande, que a gente está tratando desse assunto, então vamos tentar detalhar, né, dentro do que dá para falar, do que aconteceu com essa mulher, qual era a relação que a vítima tinha com esse ex-cunhado, dentro de que contexto, claro que não dá para justificar, não é uma coisa justificável, mas dentro de que contexto, qual teria sido a motivação? O Paulo conviveu com a irmã da vítima durante 8 anos, estavam separados por questões também de violência doméstica. Na saída de uma festividade do interior, então, ele e o companheiro Luciano colocam ela à força dentro do carro, levam ela até a casa deles. Durante o caminho ainda tem um episódio onde o carro estraga, eles precisam pedir auxílio a outros 2 moradores próximos. Eles entram no carro com ela, os 4, colocam ela dentro da casa à força, e os outros 2 ainda mencionam isso, que colocam ela à força dentro de casa, com o Paulo narrando o que seria feito com ela. Quando entram em casa, ele e o Luciano cometem os atos de estupro, prendem ela em casa, vão tentar pegar o carro, ela consegue fugir do local, e nessa tentativa de fuga é onde eles encontram ela na estrada, amarram ela pelas pernas e pelos braços e arrastam ela durante um longo trajeto amarrada a um trator. E eles só terminam essa barbárie quando ela se finge de morta, eles abandonam o corpo dela numa valeta e vão embora. Dentro desse contexto, vocês como defesa compreendem que tudo isso foi muito bem planejado, arquitetado? Acreditamos que sim. E o que a família diz? Como é que eles buscaram a vocês? Como é que vocês estão buscando justiça dentro desse processo agora? Na verdade, a família buscou um socorro nesse primeiro momento. É um ato de terror, pânico, principalmente pelas ameaças que, depois de toda essa barbárie, essa família ainda sofre. Porque a família do Paulo, que está na rua, ameaça constantemente essa família, essas mulheres, onde nós precisamos fazer boletins de ocorrência, nós fizemos a juntada desses áudios em delegacia. Então, além de todo esse sofrimento, nós ainda temos todos os atos posteriores para que elas acabem convivendo com esse pânico de ter esse cara na rua de novo. Então, para a família, nesse momento, é só pânico e pavor. A nossa busca pela justiça é realmente tornar isso público, para que elas se coloquem protegidas também dentro da sociedade, já que nós estamos nesse impasse com o Ministério Público, porque acreditamos, sim, que essa mulher ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio.
Não conseguimos entender isso como uma simples lesão corporal. Diga, Mota. Exatamente esse é o ponto que eu quero perguntar. Né, para a advogada Thaís, para quem não sabe, para quem está chegando agora, a nossa audiência rotativa, nós estamos com a advogada Thaís, contratada pela família de uma mulher surda de 41 anos, que no mês de outubro foi estuprada, torturada, né, uma sessão de espancamento e arrastada, ela foi amarrada a um trator e arrastada por uma estrada lá em Putinga, na região do Alto Taquari, na parte norte do estado. Então, assim, eu queria entender com a doutora Thaís, eu acredito que ela deva ter acompanhado aí o trabalho da Polícia Civil, por que esse registro da tentativa de feminicídio não foi feito? Qual foi a leitura que a Polícia Civil fez do caso? E o Ministério Público nessa hora, nessa história? O Ministério Público fez o quê? Eu gostaria que você repassasse essa pergunta à advogada Thaís, por favor. A Polícia Civil não entende como tentativa de feminicídio, né? O que eles compreenderam da investigação deles do caso, lembrando que aconteceu em outubro ainda do ano passado? Isso, no primeiro momento, eles trouxeram o fato da lesão corporal, fato como lesão corporal. Isso foi mantido pelo Ministério Público. Muito embora tenhamos conversado com eles sobre o posicionamento deles até as audiências de instrução, que é o momento onde serão ouvidas outras testemunhas, que eles manterão a posição da lesão corporal. O que nós, enquanto assistente de acusação, precisamos é corrigir esse erro técnico para que seja reconhecido, então, o feminicídio. Para a gente entender, seria por quê? Porque no exame, por exemplo, de corpo de delito, teria poucos machucados. Como é que eles entendem apenas essa lesão corporal? Na verdade, isso veio antes da prova técnica, tá? Então, foi o enquadramento que o delegado responsável deu no ato. Lamentável, e assim acabou prosseguindo. E quais são os próximos passos agora para vocês mudarem isso? Na verdade, enquanto auxiliares de acusação, nós não temos legitimidade para fazer isso. Quem precisa fazer isso é o Ministério Público. Então, agora, os próximos passos são o julgamento do incidente de insanidade do réu Luciano e, posteriormente a isso, começam, então, as audiências de instrução para que as pessoas sejam ouvidas. E aí sim, com isso, a gente espera que haja uma mudança no posicionamento do Ministério Público, haja correção dessa denúncia através de um aditamento, e então a gente consiga trazer o tipo penal da tentativa de feminicídio para dentro do processo e leve esses rapazes a júri popular. Acho que, além disso, é importante a gente falar das ameaças, né? Eu acho que parte disso, de trazer justamente para público, é que essas mulheres possam viver agora um pouco em paz, além já desse trauma sofrido em outubro do ano passado, que deve permanecer. Que tipo de ameaças elas estão sofrendo? E isso é por quê? Porque a família do Paulo acredita que ele não tenha feito nada? O que eles justificam? O que dizem? A mãe dele, que é a pessoa que encaminhou esses áudios iniciais, ela diz que é uma família que tem muito dinheiro e que ninguém vai tocar no filho dela. Então, ela cria nessas mulheres, dessa família toda, esse sentimento de impunidade. E é isso que nós precisamos, nesse momento, trazer esse acolhimento para elas, para que elas se sintam protegidas não só pela justiça, que nós acreditamos sim que será feita, mas também por toda a comunidade de Soledade e região. Mota, mais algum questionamento para a doutora Thaís? Não, eu queria até perguntar para a doutora Thaís, eu tenho aqui uma sequência de 4 áudios, esses áudios estão liberados para a gente apresentar? Só queria saber isso, porque tem áudios o que seria a mãe desse vagabundo, desse Paulo, desse canalha. Eu queria saber se podemos mostrar aqui o áudio, não? Podemos mostrar? Pergunte à advogada, por favor. Podemos, acabei de perguntar para ela. Bom, deixa eu ver aqui o áudio, aqui, ó. É a mãe do Paulo. O que vocês não prepararam lá para colocar ele na cadeia, se a dona? Ele bateu na muda, o que ele fez? Pai, agora vocês vão pagar todas as calúnias, eu vou pagar 3.700, vou tirar ele segunda-feira. Mas a coisa agora vai perder comigo. Vai diferenciar comigo. Aqui é a Maria Salete Maciel, não é o Paulo Joelson. Vocês vão ver com quem é que vocês estão lidando. Vocês estão lidando com uma pessoa muito diferente, que tem dinheiro. Eu quero fazer vocês apodrecer na cadeia.
Precisa mais alguma coisa? Não. Confirma o que a Gabriela disse. Né? Vocês estão lidando com uma pessoa muito diferente que tem dinheiro. Maria Salete, né, dona Maria Salete? A senhora tem dinheiro? E também a senhora tem um filho bandido, a senhora tem um filho canalha, a senhora tem um filho monstro, a senhora tem um filho estuprador, a senhora tem um filho covarde. E ele deve ter aprendido isso com a senhora, né, dona Maria Salete? Ele deve ter aprendido tudo isso com a senhora, né? Pela arrogância que a senhora demonstrou. Nesse áudio, eu abri o primeiro áudio, tem mais 3. São 4 áudios. Dá para ter uma ideia da arrogância, da prepotência dessa mulher. E ainda ameaçando a família da vítima. Essa mulher tinha que estar presa também. Não é só o filho, não. Que barbaridade, pelo amor de Deus. Que olha, é impressionante. Impressionante a que ponto a gente... Isso é revoltante, gente. Me perdoe o rompante aí, mas eu acho que não tem uma pessoa que não se revolte diante de um caso desse. A ponto da família desta senhora, da vítima de 41 anos que é surda, ter que contratar uma advogada para ajudar na acusação, para auxiliar o Ministério Público. Eu queria muito saber do MP. O que o MP fez até agora? O que o Ministério Público lá de Putinga, no Alto do Taquari, fez até agora? É isso que eu queria saber. Mais algum detalhe, Gabi Dias? Não, Mota, a gente segue acompanhando o caso e os desdobramentos também. Tá certo. Obrigado, Gabi Dias. Agradeça a confiança demonstrada pela advogada Thaís em nossa equipe. Muito obrigado a todos aí, tá? Obrigado de verdade. Gente, isso é um absurdo, isso é um escândalo, né? Porque daqui a pouco um tá falando que é insano, mas na hora de estuprar não tem insanidade, na hora de torturar não tem insanidade, na hora de amarrar essa mulher de 41 anos surda, né, num trator e arrastar essa mulher numa estrada não tem insanidade. E aí daqui a pouco sai o vagabundo também. O outro, né, o ex-cunhado dela. Que absurdo. Olha essa outra história aqui.